Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Pizzi, estamos iniciando agora o comentário de fechamento aqui do nosso site. Agora são 5 horas e 2 minutos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no comentário de fechamento vamos atualizar os trades, né, dos modelos que nós seguimos aqui, que seriam o método Leandro de Swing Trade e o método Stormer e FR2. Tá? Depois dessas atualizações, novos calls, a gente dá uma olhadinha em como se comportou o índice, o mercado americano, como está se comportando o mercado americano, como se comportou o dólar, e com isso ter uma ideia do que pode acontecer nos próximos pregões. Eu chamo a atenção para um que outro papel, que pode estar um pouquinho mais interessante, e a partir daí eu passo a palavra para vocês, ou seja, vocês podem solicitar que a gente estude a situação gráfica de um papel, né? E assim a gente ajuda vocês a tomar decisões do ponto de vista da análise gráfica, certo? Tendo a confirmação de que está tudo certo com o áudio, vamos então às atualizações do dia, começando pelo método Leandro, enquadramento do dia de hoje. Temos um enquadramento que é BVMF, já está postado ali no LS Live. Você lembra que a gente fez uma operação na ponta compradora em BVMF neste pregão aqui? A gente chegou muito próximo da RP e por conta disso, sem bater na RP, por conta disso a gente começou a ajustar o stop. Né? A gente acabou sendo estopado no dia 6. Mas o mercado não chegou a firmar um cenário de rompimento falso, ficava interessante sentindo a fronteira 1 do gap como suporte. E o candle de hoje mostra entrada de pressão compradora. A gente não tem lá muito volume, mas isso não é imprescindível para operações de correção. Então a gente retoma a posição, não exatamente retoma a posição, a gente faz uma nova entrada. Essa entrada foi feita a 12,24 com stop em 11,69, abaixo desta mínima aqui, já cumprindo a distância mínima de 10% da média da volatilidade histórica. Isso nos dá uma posição apenas com alvo em 12,79, que é praticamente esse estopinho anterior, então encaixa muito bem. Tá? Então, enquadramento de hoje, BVMF, estamos então retomando a posição. A gente tem que ficar também atento à Natura. A Natura também já está num ponto interessante novamente, fazendo um processo de pullback, mas o candle de hoje ainda não é muito convidativo para compras. Então a gente fica só monitorando. Tá? Então, BVMF, nova posição do dia de hoje. Tá para fechar por volta aí dos 12,22. Tivemos o stop de Brasil Foods. Brasil Foods segue caindo, mais uma queda de 3,66%, pessoal. E com o rompimento desse suporte dos 55,50, 55 reais, o próximo patamar de alvo que eu vislumbro seria só pelo gráfico semanal, na média móvel de 200 do semanal, em torno de 50, também 50 é um número redondo em si, então talvez o papel continue um movimento de queda. Gostaria de ver o papel buscando 50, porque lá provavelmente a gente teria um bom ponto para uma operação na ponta compradora. Mas vamos à posição que nós tivemos o stop acionado. O stop de fechamento era 55,45, tá? Mas a gente tem o stop intraday, que estava em 54,89. Quando o papel negociou mais do que 2 minutos abaixo de 54,89, a gente encerrou a posição ao valor de 54,72 e depois disso o papel deu mais uma pancadinha para baixo de uns 3%. Tá? E não está com nenhuma cara de reversão pelo gráfico diário. Então, essa operação foi encerrada no prejuízo. Mas nem só de más notícias veremos hoje. Alpa 4, operação na ponta compradora, também pelo método Leandro, iniciada aqui no dia 3, alcançou a RP em 9,19, uma alta aí de mais de 7%, e com isso a gente passa a ajustar o restante
da posição, o stop do restante da posição, para cada nova mínima, já que a mínima está bem acima do ponto de entrada. Okay? Então, nós tivemos o encerramento através do stop loss em Brasil Foods, nós tivemos encerramento parcial de Alpa 4 com um bom gain, tá? Um bom ganho, e abertura de posição em BVMF. Tá? Dentro do método Stormer, a posição atual é CESP. A CESP não gerou stop gain nem stop loss. Para o pregão de amanhã, o alvo vai ser modificado para 16,11. O que, se for atingido, tem boas chances de ser atingido, vai nos levar ao encerramento dessa operação com próximo aí do 0 a 0. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Só quero confirmar que o stop não foi acionado. O stop não foi acionado em 15,19, foi por pouco. Foi por pouco. Muito bem. Então essas são as atualizações para o dia de hoje. Vamos ver como é que se comporta o índice Bovespa. Bom, o índice Bovespa prosseguiu no movimento de queda. Pelo gráfico do mini índice ficava mais claro isso. Ontem nós vimos o rompimento dessa zona de suporte por volta dos 46.800 pontos, e com isso o mercado sinalizava pela simetria, né, vir buscar o suporte aqui por volta dos 46 mil pontos, foi onde o mercado buscou hoje, testou, e agora a gente vê uma reação significativa dos preços aqui, tá, que começa a romper a LTB. Então o mercado se recusou a romper esse suporte. Começou, a gente percebe uma entrada mais consistente de volume na compra. Tá? Isso é um bom sinal. Reparem que o índice Bovespa, agora olhando aqui no gráfico diário, se encaminha para um fechamento num doji, aqui um doji libélula, né? Tendo testado o fundo anterior e tendo testado também a LTA, de um possível canal de alta que nós temos aqui. E também fazendo um novo pullback, digamos assim, um novo teste desta LTB que foi rompida e que agora vem funcionando, né, como referência para esses fundos. Então, apesar do índice ter violado a mínima dessa barra de ignição e ter, do ponto de vista de trade, estopado operações pela barra de ignição, né, não frustrou completamente, porque a gente não teve o rompimento dessa mínima e o mercado está dando um sinal de reversão exatamente nesse ponto. Para o método Leandro, não tem um enquadramento tão bom, e mesmo para os outros modelos, a gente está dentro de uma região meio complicada de congestão, bem no meio da congestão. Mas no curto prazo fica com uma cara boa para um movimentozinho de alta, principalmente se o candle de hoje, a máxima de hoje, for acionada no pregão de amanhã. Tá? E a entrada de pressão compradora está se intensificando agora no finalzinho, no futuro. Isso é um bom sinal. Então, boas chances da gente ver um movimento de alta agora nos próximos pregões. No mercado americano, hoje a gente teve um dia bem parado. A correção já pode estar chegando ao fim, mas a gente não tem nenhum sinal mais consistente disso. O importante é entender que o viés é altíssimo no mercado americano, tanto pelo gráfico do Dow Jones quanto do S&P 500 futuro. E o dólar, de novo, né, tentou um movimento de alta e não conseguiu. Isso vai ficar mais claro no intraday. Olhando aqui o WDOZ15, a gente teve o rompimento dessa resistência intermediária, sem enquadramento nenhum, e o dólar voltou para dentro, passou o dia inteiro operando lateralmente, de uma forma bastante errática, desenvolvendo um suporte intermediário, agora fazendo pregão, começa a romper esse suporte, deve buscar essa zona de suporte, que é o suporte também do gráfico diário, e o rompimento dessa região aqui seria um sinal bem interessante, bem significativo de queda. O gráfico diário do dólar parece realmente estar preparando o terreno para o rompimento do fundo de outubro.
mas não rompeu ainda, a gente aguarda. Okay. Então nos parece que o índice está preparando um repique para os próximos dias e o dólar fica muito próximo de um rompimento baixista ainda sem ter acionado este rompimento. Ok? Legal. Então, tendo sido feita essa introdução, eu posso agora dar atenção às mensagens de vocês que chegam aqui pelo bate-papo, tanto do comentário fechamento quanto do próprio LS Live. Então vamos lá. O F Neto pede para eu comentar o fechamento de Bradesco, Petrobras e Vale no gráfico diário. Vamos lá. Muita gente perguntando sobre esses papéis. O Júlio fala ainda. Bizi, boa tarde. Poderia comentar Vale 5? Já não está muito esticada para baixo? Que ponto daria uma entrada para provável repique? Obrigado. O Marco também pede Petrobras, enfim, bastante gente. Então vamos lá. Vamos começar com a Vale. A Vale rompeu este suporte da virada de setembro para outubro, próximo do suporte do fundo de outubro, do final de outubro. Mas foi um rompimento qual não teve call, o papel ficou um pouco distante da média móvel de 20 períodos, e a alternativa que, como eu mencionei, seria pelo método Bizi, pelo menos, tá? Buscar a entrada pela perda mínima. O trade teria sido acionado ontem. Tá? A Vale 5 não alcançou ainda o suporte. O alvo esperado seria o fundo de agosto. Tá? O movimento que a Vale desenvolveu, deixa eu ver uma coisa aqui, a volatilidade estava em 55, 10% disso 5,5%, a gente não chegou ainda nesse 5,5%. Aí ela também não está num ponto muito bom aqui para reversão. Se ela tentar subir, a gente vai ter a resistência desse fundo rompido aí por volta dos 13,30. Tá? Então, a Vale 5 não estaria muito esticada, ela teria um pouco mais de espaço para cair, e o bom ponto para reversão seria essa faixa dos 12,30. A Vale 3, por sua vez, ela já encontra uma zona de suporte, que é o fundo de agosto. Ela tocou esse fundo em 5,15, tá? E faz um candle aqui de cotação altista, uma estrelinha, né, em formato, na forma de doji, com uma distância de 12% para a média móvel de 21 períodos. Considerando que a volatilidade está em 67, essa distância é pequena para a gente considerar trade de retorno à média. Ou seja, a Vale está dando, não é exatamente sinais contraditórios, mas ela não está muito bem alinhada para uma reversão, não. A Vale 3 já está num patamar de suporte, mas não tem uma distância razoável, ou pelo menos uma distância não enquadrada nos modelos que a gente utiliza para a gente operar na ponta compradora, uma operação de retorno à média no gráfico diário. A Vale 5 também não está nessa distância, ela não está em cima de um suporte, e o gráfico diria até que ela deve cair um pouco mais para poder ficar interessante e bater no suporte. Agora, talvez fosse interessante, uma vez que o sujeito operou na ponta vendedora Vale 5 e vendo esse cenário de mercado querendo repicar, trazer um stop para o 0 a 0, só para eliminar o risco de ter um prejuízo. Eu acho isso válido. Tá? Principalmente se um dos papéis entre as PN, ON, etc., já chegou num ponto de reversão, ou se a gente já chegou muito próximo do que seria RP. No caso de Bradesco, o que nós temos? O Bradesco testou o suporte 21, chegou a operar abaixo desse patamar ao longo do intraday, mas não estava um cara de conseguir romper, né? A gente comentou isso na última transmissão da LS Live, porque o volume estava muito baixo. Agora, o que a gente vê é que o papel sofreu pressão compradora no finalzinho, repara como o volume cresceu, subiu bem agora no final, fica com um martelo nesse patamar de suporte, mas ainda não é o ponto, pelos nossos modelos, ideal, né? Porque a gente estaria operando contra a média móvel de 21 períodos, dentro de um viés baixista, muito próximos da média móvel de 21 períodos. O trade aqui, que provavelmente encaixaria nos nossos modelos, seria o rompimento da resistência dos 22,50. Mas a princípio,
Bradesco está se recusando a romper esse suporte. A superação da máxima desse martelo aqui já seria, do ponto de vista de uma análise técnica, de uma análise gráfica clássica, né, um argumento para compra. A gente está em cima de um suporte testado pela terceira vez, o papel se recusou a romper, formou um canhão de reversão, supera a máxima, e o índice também tá com essa cara. Então a gente poderia pensar numa operação na ponta compradora até. A Petrobras está com um gráfico mais complicado, também se apoia no fundo anterior, com um candle de indecisão. Superação da massa que poderia levar aí a algum movimento de alta, dentro desse movimento meio de congestão que ela está desenhando. Né? Mas não é também um cenário muito forte para a reversão. O candle é pequeno, o volume é baixo e o papel mostra um movimento meio errático aqui ao longo das últimas semanas. Mas está em cima de um patamar de suporte. Tanto a PTR4, como a PTR3 também, a qual até ameaçou o rompimento de suporte ao longo do pregão e agora fecha bem em cima desse suporte. Então, uma compra aqui pela superação da máxima não está bem enquadrada nos nossos modelos, mas se houvesse o rompimento desse suporte na PTR3, a gente teria um enquadramento um pouco melhor para trade, porque a gente tem uma congestão mais clara, uma estrutura melhor definida, e a gente estaria a favor das médias que estão aqui por cima, pesando em cima do preço. O Alexandre diz: Biz, boa tarde, poderia comentar o movimento de hoje da Ambev, se possível comentar o volume do Ibovespa da semana? É muito cedo a gente comentar o volume do Ibovespa na semana. Né? Por enquanto é um volume, a gente tem 2 pregões, o volume está abaixo da média, o que é bom considerando que o mercado vinha caindo. Vamos ver se o volume consegue se mostrar acima da média e começar a subir, isso vai ser um bom sinal para o movimento de alta. A Ambev ficou realmente interessante, porque testou o fundo de outubro, que oferece suporte aqui nos 18,40. A gente tem a formação de um candle, que é um martelo, com volume que não está acima da média, mas é o maior dos volumes recentes, os últimos 4 volumes. Tá? Então fica aí convidativo assim, uma operação na ponta compradora pela superação na máxima, mas não está bem enquadrado dentro do setup Leandro. A gente não está fora da banda, já tem uma distância significativa para a média móvel de 21 períodos. Mas é um papel que merece atenção, vai estar na minha tela amanhã com certeza, assim que abrir o pregão, a gente vai acompanhar o intraday desse papel. Silvio Luiz: boa tarde, Biso. Comente TRPL4, ainda não corrigiu no tempo e no preço, já sinaliza a retomada da pressão de compra? Bom, TRPL corrigiu até o topo de maio, estava com cara de continuar o movimento de queda aqui em busca dos 42, 42,50, só que hoje realmente apresentou uma reação importante. Tá? A gente tem um candle robusto, abriu na mínima, fechou na máxima, tem um volume significativo, se apoiou e não rompeu a média móvel de 9, mas de fato a gente não tem a correção no tempo, tá? Que eu veria, bom, considerando essa perna de alta, nem considerando até aqui, a gente teria 3, 6, 8. Bom, nesse caso, no limite, a gente teve, dá para dizer que a gente teve aqui 3 candles de correção, ainda é curto. Se eu considerar o movimento inteiro, isso aqui vai ser mais curto ainda. A gente não tocou na média móvel de 21 períodos. Então, não acho que seja um bom ponto para buscar uma operação de compra aqui. O papel está numa forte tendência de alta agora, que rompeu o topo histórico. Isso pode ser entendido até como um pullback. Mas o cenário favorece o quê? Uma congestão aqui. É um pouco prematuro o papel realmente romper esse topo e ir embora. Então, quando a correção não é aguda, ela se torna mais lateral, o que a gente busca? Uma correção mais clara no tempo. Tá? Para depois operar, não como uma correção, mas como um rompimento da resistência dessa congestão, correção. Então não acho que seja no ponto ainda para comprar TRPL. A gente segue aguardando. Carlinhos diz: BBSC13 Eletropaulo, achei interessante para compra. O que você acha? Vou começar com Eletropaulo.
Eletropaulo não me parece interessante para compra. Porque, olha só, ela estava desenhando uma cunha de caráter altista, já que ela é inclinada para baixo, mas ela não conseguiu romper a cunha e daí ela desconfigurou a cunha com um gap, rompendo a linha de retorno da cunha e também essa linha de referência aqui de suporte. Rompendo uma barra, ficou com todo jeito de ignição, com bastante volume, inclusive teve um call de venda pelo método BIS na perda dessa mínima e o papel hoje teria alcançado a RP, que seria de mais ou menos uns 4%. O candle de hoje fecha próximo da mínima, não tem nenhum sinal de reversão Eletropaulo. Então ficaria de fora. Eletropaulo pode inclusive dar continuidade a esse movimento de queda. No intraday de hoje, Eletropaulo até ofereceu uma barra elefante baixista, que interessante, que detonou esse movimento de queda. Então Eletropaulo eu discordo de ti. Em relação a BBS3, ela está com cara numa alta, mas a posição em que esse martelo se encontra também não me interessa muito. A gente está no meio de uma congestão, com as médias acima do preço, quer dizer, não tem uma direção tão forte, porque a gente tem uma congestão, e o meu custo de stop é maior do que o meu alvo mais próximo. A gente está no meio da congestão, isso está muito bom. Se fosse para operar dentro de uma congestão, eu quero operar próximo do suporte. Então, o simples fato de ter batido no suporte nem sempre é suficiente, porque tu pode ter uma entrada já um pouco cara, mesmo o mercado já tendo batido no suporte. Não estou comprando no suporte, estou comprando no meio da congestão, o suporte aqui embaixo. Então, BBS3 para mim não ficou legal. O Walter Sonnenberg pede a gente comentar de Banco do Brasil. Então, aproveito que a gente está falando de BBS3, tem a ver com Banco do Brasil, que é Brasil Seguridade, a gente fala de Banco do Brasil. O Banco do Brasil não diz nada de muito significativo hoje. Apresentou um candlezinho de alta, estava se mostrando forte ao longo do pregão, porque pouco caiu enquanto o mercado caía, até, na verdade, fez um rompimento de linha d'água, tá? Enquanto o resto do mercado caía. Só que agora, no final, enquanto os papéis dispararam, né, por exemplo, Bradesco e Itaú, o movimento de alta de Banco do Brasil foi meio michuruca. Então, não vejo nada a ser feito em Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai nos interessar no momento que conseguir romper a faixa dos 18,50. Isso está um pouco distante. Ainda sobre bancos, o caçador pergunta sobre Itaú, se a superação da máxima de hoje seria compra para amanhã. O problema é que fugiu do cenário ideal, né? Porque o mercado caiu um pouco demais, a ponto de que a média de 21 períodos inclinou para baixo. O candle de hoje não tem um volume tão significativo para dizer, cara, vamos... dá para relevar o posicionamento? Não. Né? Quem entrou no trade de ignição aqui, da barra de ignição, está dentro da operação ainda. E o próximo sinal, que provavelmente seria relevante, seria o rompimento dessa zona de resistência dos 28,80. Porque, na verdade, como o papel corrigiu um pouco demais, dificulta um pouco que o rompimento que seja realmente bom, porque o papel já pode ter dado um pouco, enfim. Então, Itaú não está ainda gritando uma compra na minha percepção. Mas, com certeza, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil são papéis que a gente sempre olha ao longo do intraday, se surge alguma oportunidade de day trade, a gente pode operar, tentando se beneficiar dessa expectativa que o gráfico diário cria. Muitas pessoas perguntaram sobre TRPL, enquanto eu falava de outros papéis. A gente já falou sobre TRPL 4, pessoal. Então, para não ficar repetitivo, sugiro vocês darem uma olhadinha no replay do bate-papo. O Marcos pede sobre Ambev e Lojas Renner. Ambev foi um dos primeiros papéis que nós mencionamos hoje. Está com uma cara interessante, sim, testando um suporte no cano de reversão. A gente já detalhou esse papel. Vamos à Lojas Renner, que também chamou a nossa atenção. A gente tem que ajustar o papel por eventos, né? E daí o que a gente vai ver aqui? O papel que está desenhando um retângulo com suporte em torno de 17,96, ali em torno dos 18, e resistência nos 20,80. Tá? Houve uma tentativa ao longo do dia do rompimento de suporte. O mercado operou lá embaixo, nos 17,40, e reverteu, fazendo quase um engolfo. Tá? E o volume também deu uma melhorada. É possível pensar em compra, já que a gente está dentro de um retângulo, né, na
zona de suporte, não está no meio do retângulo, está na zona de suporte. A operação classicamente viria a operação da máxima do candle de hoje. Tá? Mas é verdade que tem uma certa confluência de médias aqui que incomoda um pouco e gera um obstáculo significativo ali por volta dos 19,30, 19,40. Mas é um trade possível. É um trade possível. Isso aqui é contra o viés, não é aquele trade nota A com estrelinha. É uma nota C mais aí. Tá? Deu uma boa puxada agora no intraday no final do dia, tendo inclusive gerado um enquadramento de rompimento de linha d'água pelo método Leandro aqui. Então conseguiu se segurar. Tá? Lame também conseguiu se segurar, fez uma boa reversão. Praticamente testou esse fundinho anterior e agora a separação na máxima pode levar de novo ao teste da resistência lá dos 18,70. Lame foi um papel o qual a gente fez uma operação de venda por rompimento de primeiro movimento hoje. E a gente acabou sendo estopado pela média móvel de 9 aqui, muito próximo do 0 a 0. Então a gente teve duas operações, a Lame, que perdeu só R$140, e a Vale 5, a qual a gente também operou o rompimento do primeiro movimento. Aqui. Na verdade a gente operou o processo de pullback, a gente acabou sendo estopado aqui. Então dois stopzinhos bem baratos. Então, James, tu também pergunta aqui sobre lojas Renner, se amanhã na operação na máxima de hoje seria uma compra e qual seria o objetivo. Eu acho uma compra razoável e o objetivo depende do modelo que está usando. Eu gosto de usar a média da volatilidade histórica. Tá? Eu uso 10% da média, a média está em 36,50, então me daria um alvo de 13,65% a partir do ponto de entrada. 13,65% do ponto de entrada daria um alvo por volta de 19,40. Só que que está na zona de resistência, né? De qualquer forma, da resistência intermediária, e a resistência principal começa a surgir a partir dos 20,50, e na minha leitura fica mais forte nos 20,80. Na verdade, entre os 20,50 e 20,80 é a zona de resistência. Marvel pergunta se o Smiles está com uma cara boa hoje. Eu não vejo uma cara boa em Smiles. Smiles está sofrendo um processo corretivo que, na minha opinião, está um tantinho forte para ser um mero pullback comportado de abertura de bandas. Eu não estou dizendo que o papel não possa voltar a subir. Ele está chegando a um ponto crítico que é a mínima dessa barra que começou a abertura das bandas. Tocou a média móvel de 21 períodos. A correção de hoje foi com baixíssimo volume, isso é positivo para quem quer pensar numa alta do papel, mas não tem um argumento de entrada aí. Não tem. Talvez possa surgir alguma oportunidade por correção, tendo um candle de força compradora amanhã ou um candle de reversão. Tá? Talvez o mercado cai, volta e fecha a próxima da máxima, mantendo a média móvel de 20 períodos ascendentes. Poderia ser legal. Se não for isso, tá, o mais interessante provavelmente seria buscar o rompimento dos 35,50. Uma vez que isso venha a acontecer, provavelmente a gente teria um bom movimento de Smiles. Tá? Mas no atual momento não me parece, pelo menos não se encaixa dentro dos sinais que nós estamos acostumados a trabalhar pelo método Leandro e pelo método Busy. Bom, pessoal, são 5h30, a gente tem que encerrar o bate-papo, fechamento por aqui. Eu agradeço a participação de vocês e aviso a todos que mais comentários, em mais profundidade, inclusive, sobre como se comportou o mercado hoje, nós ofereceremos no Farol LS, que deve ser publicado a partir das 8 horas da noite hoje. Se vocês acharem o Farol, é só dar uma olhadinha no nosso site, vocês vão ver, fazendo a rolagem para baixo, vocês vão ver bem grande lá, Farol LS. Ok? Fico por aqui, um bom final de terça-feira a todos e até amanhã.